Aí, tá bom. E aí, mais um evento Novembro Azul, gente! Gratidão pela sua presença, pela sua companhia. E eu quero pedir para você que está aqui, que você também compartilhe com mais profissionais, mais pessoas que querem melhorar a sua saúde com a fitoterapia, com aquilo que há de mais precioso no produto que vai curar o indivíduo, que são as plantas medicinais. Quero dar as boas-vindas a todos os profissionais fitoclins que estão aqui comigo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela do Instagram para vocês assistirem aqui no YouTube. Nosso YouTube cabe aí até 10 profissionais, né? Então, é importante a gente estar aí transmitindo em vários canais. E eu quero desejar aí as boas-vindas e agradecer aí o convite, a participação, o aceite, né? Todos vocês que aceitaram vir participar deste evento e falar um pouquinho da experiência de vocês já com o método Fitoclean e da importância da fitoterapia. E já vamos dar a palavra já para poder já falar sobre o tema. E antes da gente falar, né, sobre esse tema importante, que é o câncer de próstata, o câncer que mais acomete os homens, né, no Brasil e no mundo. Eu quero trazer um versículo da Bíblia. Nós temos aí muitos versículos da Bíblia que fala sobre a saúde e o bem-estar. E eu escolhi um de Provérbios 3, 7 e 8, que diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. E é isso que a gente precisa exercitar todos os dias, porque o mal, ele também é responsável por liberar toxinas no nosso corpo que estará provocando processos inflamatórios. Nós necessitamos do nosso corpo para tornar como o Pai Celestial. O corpo é tão importante que o Senhor, nosso Pai, ele chama do nosso corpo como templo de Deus. Olha só quão precioso que é. O nosso corpo, ele é sagrado. Então, nós precisamos fazer esse exercício diário. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Será que eu estou introduzindo alimentos saudáveis que estarão ajudando a me dar mais saúde, mais disposição? Ou eu estou ingerindo alimentos que estão me adoecendo? Então, que nós possamos iniciar esse webinar, terceiro webinar Novembro Azul e a fitoterapia na saúde do homem, trazendo essa reflexão. Nós somos o que nós comemos. E hoje eu fui fazer o programa, né, da Farmácia de Deus na sua cozinha, e eu escolhi uma planta que é justamente uma planta que contém várias moléculas, e duas delas já foram isoladas e são utilizadas para o câncer. Então, a gente tem aí nas nossas mãos várias plantas que podemos utilizar para prevenir e tratar o câncer e muitas outras doenças. É só a gente estar buscando as orientações corretas para fazer bom uso dessa riqueza, certo? Então, nós temos aqui o ponto central deste webinar, a saúde integral do ser humano. Nós trabalhamos com o método Fitoclean. O que significa método Fitoclean? É um método que traz a fitoterapia baseada em evidências. E as evidências não são só as evidências científicas, mas evidências do conhecimento tradicional. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir nunca na face da Terra
colocar todas as evidências científicas se nós não juntarmos aí uma multidão de pesquisadores, porque nós temos mais de 13 mil plantas já identificadas e que precisam ser estudadas. E nós temos muito mais, nós temos mais de 55 mil no Brasil. E nós não podemos deixar estar pronto o medicamento fitoterápico para fazer uso da biodiversidade. Por isso, nós precisamos tratar o doente, seja ele com câncer, nós não vamos tratar só o câncer. Por quê? Porque o paciente com câncer, ele precisa ser tratado na integralidade. A gente precisa olhar para ele, identificar como que está o nível desse processo inflamatório, como está o sono dele, porque o sono vai influenciar na diminuição de hormônios, no aumento de neurotransmissores, né, que vão estar prejudicando esse paciente. Então, é muito importante que nós tenhamos esse olhar para o doente. E assim, fazendo o atendimento dele, nós estaremos utilizando a melhor prescrição. Então, nós estaremos aqui colocando alguns pontos importantes do atendimento, né, aos pacientes com câncer. E a você que tem algum problema de câncer, né, seja você homem ou mulher, procure um atendimento de um profissional. Não se automedique com as plantas, porque nós temos aí uma planta que pode tratar 10 doenças ou até mesmo vários tipos de câncer. Mas a planta que vai tratar você, nós só vamos saber te conhecendo para poder realmente estar te fazendo a prescrição mais assertiva. Então, eu quero passar a palavra aí para o nosso aluno Fitoclean, lá de Minas Gerais, o Renato André, que vai falar aí sobre o método Fitoclean na prevenção com o uso da epigenética. Boa noite, André. Muito boa noite, família Fitoclean, amigos e clientes. É uma honra estar participando mais uma vez desse webinar, para poder tratar de um tema muito importante, que é a saúde do ser humano, principalmente nesse Novembro Azul, que é a prevenção do homem. Esse tema, por exemplo, é muito importante e faz lembrar do versículo que Jesus Cristo falou. Estou pegando aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então, isso tem a ver com a epigenética. O que vem ser a epigenética? Ou seja, é um campo da ciência que estuda, por exemplo, o ligar e o desligar dos genes. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, tem os seus ancestrais que com problema de alopecia, com queda de cabelos, necessariamente ele não vai ter também, desde que ele tome as devidas providências para que possa estar desativando o gene de estar fazendo com que o seu cabelo venha a cair. Então, nós vamos estar falando sobre isso, sobre a prevenção. Mas o que vem ser a prevenção epigenética? É justamente você ter uma série de ações que vão você ter um estilo de vida que vai te impedir de ativar essas doenças pré-existentes. E como nós fazemos isso? Ou seja, tendo, por exemplo, uma alimentação saudável, se dormindo cedo, tomando água de boa qualidade, ou seja, eliminando nosso nível de estresse ou reduzindo, assim, e atuando na prevenção com o uso de chás, por exemplo. Mas qual o chá? O chá que seria da planta recomendada para você. Aí que entra, por exemplo, o método Fitoclean nessa prevenção epigenética. O que vem a ser, por exemplo, esse método Fitoclean? É uma forma que nós, terapeutas, vamos estar analisando o cliente de uma forma holística, integral, para que ele tenha, por exemplo, a sua saúde completa. Por exemplo, vamos estar verificando o nível de inflamação da pessoa, por exemplo, de acordo também com o seu nível de estresse, fazendo a investigação, por exemplo, de como foi a sua gestação. Existe problema, por exemplo, que são intrauterinos que vão refletir na frente. Ou seja, durante a consulta, por exemplo, o método Fitoclean, a gente vai estar resgatando isso.
Assim, como foi a infância da pessoa? Ela teve algum trauma? Infelizmente, nós temos aqui no Brasil que tem muitas crianças que tiveram, por exemplo, foram abusadas na infância. E escondem isso. Isso vai estar refletindo na sua saúde, na sua sexualidade futura. Então, com o método Fitoclean, nós vamos estar abordando, por exemplo, o paciente de forma integral. Assim, como seria isso? Através de uma pré-consulta, no caso da consulta, a gente vai ter, por exemplo, uma prévia de como está aquela pessoa. E na consulta propriamente dita, nós vamos estar entrando nos campos mais aprofundados. Assim, como está o seu nível de sono, se a pessoa faz atividade física ou não, como está a sua alimentação. Isso tudo vai estar interferindo para que a pessoa, por exemplo, possa estar adoecendo ou não. Assim, então, por exemplo, é muito importante a pessoa, por exemplo, procurar um profissional que seja de sua confiança, que tenha conhecimento não só da doença do doente, mas principalmente das plantas medicinais. Que o nosso primeiro tratamento tem que ser com as plantas. A fitoterapia que tem comprovação não só científica, como também tradicionais e evidências clínicas. Ou seja, rapidamente seria, por exemplo, esse um resumo do método Fitoclean. A pessoa, por exemplo, vem até ao terapeuta para que ele possa estar identificando, investigando a sua vida, não poder saber detalhes, mas para poder saber o seu nível de inflamação, para que você possa ter a planta correta que vai estar resolvendo essa situação. Como a doutora Liz falou anteriormente, existem várias plantas que servem para várias coisas, mas qual seria a planta adequada para você? Qual seria, por exemplo, o plano de tratamento adequado para você? Junto com o seu terapeuta, vamos chegar nesse consenso daquilo que realmente vai estar te fazendo bem, ou seja, desativando, por exemplo, as doenças poderiam se manifestar e ativando saúde. Muito bem. Isso mesmo, Renato. Muito obrigada aí pela sua excelente explanação. Então, a gente precisa de estar fazendo essa abordagem, né, introdutória, porque nós não podemos pensar só na doença, pensar só no câncer. Esse homem que está com câncer, ele desenvolveu esse câncer, não foi de uma hora para outra, não foi da noite por dia, né? Então, a gente precisa fazer com que ele tenha consciência que ele pode reverter, sim, porque, né, o nosso Criador, ele pode tudo no nosso corpo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, temos várias plantas aí que são poderosas moléculas que podem estar, né, fazendo aí a morte de várias células cancerígenas, tá? Obrigada. Agora, eu queria passar a palavra aqui para a doutora Aline Duarte, e ela vai falar aí da abordagem, né, da epigenética e a saúde física, mental e espiritual, que também é um ponto importante dentro do método Fitoclean e que muitos profissionais ignoram, porque a faculdade, né, as várias faculdades até proíbe de falar de Deus, de falar, né, desse ponto importante no ser humano. Nós não vivemos sem o espírito. Portanto, nós precisamos sim de olhar para o paciente dentro desse olhar da saúde espiritual. Como que anda essa saúde? Porque de nada vai tratar o corpo se o espírito estiver fora de órbita, né? Então, a Aline vai fazer aí essa explanação. Tá sem som. Boa noite a todos. Eu sou a Aline Duarte, aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, farmacêutica, e falar do método Fitoclean, abordando a epigenética, primeiro, quando se conversa com o paciente, o que ele acredita? Quais são suas crenças? O que pode levar ele à sua autocura com um método de tratamento, né? Porque a gente fala muito no lado feminino, o sagrado feminino, né? Mas a gente tem também do homem o sagrado masculino, né?
que é a parte sagrada de unir a mente e o corpo, porque se a cabeça não está boa, com certeza o corpo vai adoecendo. Então, abordar isso, e principalmente, independente da religião, do que acredita ou não acredita, que Deus é um só e que ele pode, sim, né, estar doente, mas não continuar doente, né? Então, a gente trata isso, como o colega falou, né, o Renato, vendo que eu sou, né, eu posso ter nos meus ancestrais, na minha genética, algumas doenças, mas não necessariamente eu vá tê-la. Por quê? Porque eu posso mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, as minhas crenças podem ser mudadas, porque isso vem, como foi falado, da infância, e carregamos junto conosco, né, toda essa questão materna, paterna, ou, né, dos nossos avós, bisavós, trazemos junto. Então, como a gente pode mudar isso, né? É fazendo, né, o uso de tratamentos integrativos, né? Se for necessário buscar, né, com outros profissionais, né, se precisa uma terapia, uma coisa mais aprofundada, né, porque as profissões, elas são interligadas, né, ela não é uma só, a gente precisa das profissões, dos outros profissionais para estar, né, se unindo. Então, primeiro é a pessoa querer ajuda, né, então nós estamos aqui para ajudar, com conhecimento, né, científico, muito estudo, para estar se voltando, então, à cura integral. Então, a epigenética, ela vem disso, né, na parte mental, emocional, né, espiritual, e se une em uma só, né. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode estar dividindo, né, com quem tem interesse em conhecer, tá? Seria isso, essa minha participação. Sim, muito obrigada, Aline. Gratidão, Marcos Chaves acompanhando aqui no Instagram. Obrigada a todos aí que estão acompanhando. Marli, gratidão aí pela presença. A todos que estão aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, estamos aí espalhando conhecimento. Agora, eu passo a palavra para a Amélia, que é biomédica lá de Natal, né, da terceira turma Fitoclean, e já tem aí um domínio grande nas prescrições, com esse olhar para o doente. E hoje eu dei a missão para ela de falar da importância da prescrição do shot, o shot para melhorar a saúde do homem. Boa noite a todos. Sou Maria Amélia, sou biomédica aqui de Natal, gente. Acho que estou bem longezinha de vocês, né? E realmente, né, o shot é uma bebida pequena, né, de 30 ml, e ele tem a capacidade de aumentar a nossa imunidade. Agora, como todos os nossos colegas já falaram, né, é uma bebida que precisa ser bem orientada, da importância de se utilizar o método. O método Fitoclean é um método muito preciso. Ele não pode ser colocado assim, por exemplo, eu não vou te dizer qual é a planta que você vai usar naquela hora, sem ter uma avaliação profunda da pessoa. O homem normalmente é um homem muito estressado, muito que não dorme direito, alguma coisa. Então, a gente vai colocar uma planta que possa conduzir ele até um mais equilíbrio, entendeu? E até isso é muito importante, porque se ele está já num processo inflamatório, porque todo câncer também é um processo inflamatório. Então, vamos ver a necessidade daquele paciente. Então, o shot é uma pequena bebida, né, de 30 ml, e que ele vai aumentar a tua imunidade, e a gente pode selecionar algumas plantas para te dar esse suporte. Como, por exemplo, tem várias plantas que têm princípio antitumoral.
né? A gente estuda a cúrcuma longa, que é o nosso açafrão da terra, e ele realmente tem uma ação anti-inflamatória, antitumoral, anticarcinogênica, né? E também ele dá um suporte ansiolítico para a gente, entender? Dá mais calma, dá mais a oportunidade de a gente ter condições de melhorar como um todo, né? Melhorar o seu sono, melhorar a sua capacidade de interagir, porque mesmo que você esteja com um processo cancerígeno, isso não é a última palavra. Você tem a oportunidade, através das plantas medicinais, de ter um cuidado na sua saúde para reverter esse caso. Então, as plantas vêm te ajudar nessa situação. Nós temos também o ginseng, que ele tem um ginsinosídeo, ele tem uma ação também antitumoral, ele dá um suporte para acalmar mais, para, digamos assim, tirar mais o estresse também, a pessoa como um todo. Nós também temos plantas como a moringa oleífera, também tem essa ação antioxidante, antitumoral, e tem várias plantas já, como a doutora Isa falou, né, atestadas cientificamente com esses princípios para te dar esse suporte. Então, essa bebida shot, ela é feita de manhã, de preferência em jejum, e ele vai entrar como um suporte para aumentar a imunidade e ter essa característica de personalizar a situação de cada paciente. Esse paciente, analisado direitinho pelo terapeuta, né, inclusive no método Fitoclean, a gente analisa profundamente o paciente. Como o doutor Renato falou, né, toda a história de vida dele, e como a doutora Aline também orientou, então, como um todo, porque você não é separado, você é uma pessoa íntegra, né, digamos, individual, ela é completa, o corpo, a mente, a pessoa como um todo. Então, aí a gente faz a seleção da planta para cada situação. E nós temos uma resposta excelente, viu? Porque já tem toda a comprovação científica que nós temos para dar esse suporte ao paciente. Então, essa é a minha fala, doutora Isa. Certo. Só respondendo aqui a um participante, né? E é normal, tá, Sandro? Pessoas que às vezes não têm esse hábito de ouvir o que é a fitoterapia, né? A fitoterapia é o tratamento da doença com plantas medicinais, que seja na forma de chá, shot, cápsula, tintura, xarope, né, pomada, tudo que eu for utilizar para tratar o paciente que contiver planta medicinal é chamado fitoterapia. E ela está dentro do conceito de alopatia, mas é um produto produzido apenas com espécie vegetal, ok? É importante porque às vezes a gente está tão acostumado a falar, né, de fitoterapia, de plantas medicinais, e muitas pessoas não sabem, né, realmente. Obrigado aí pela pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar. Então, agora eu quero passar para o Carlos. Carlos vai falar um pouquinho aí, né, da importância das plantas. Antes de passar, Carlos, eu queria só fazer uma outra abordagem, uma outra definição, complementar aí o que a Amélia falou do shot, né? O shot, ele tem, eu até dei aí numa live, né? 2 segredos sobre o shot. O primeiro segredo é que o shot, ele é importante na prescrição porque ele diminui o custo, né, Amélia? É muito mais barato. Às vezes o paciente não tem como mandar manipular porque é caro. Uma prescrição, uma manipulação, ela não sai por menos de R$50, né? Pode chegar aí até R$1.000, dependendo do que for prescrito. Então, quando a gente vai atender também com esse olhar dentro do programa do método Fitoclean, a gente também faz essa avaliação do paciente para saber, né, se a gente pode ensinar ele a preparar o seu remédio extemporâneo, né, que é o remédio caseiro, ou não. Então, 2 segredos do shot.
Primeiro, que a planta tem que ser em pó, a planta que vai ser utilizada no shot. E segundo, que eu preciso incluir ou o limão ou o vinagre, certo? Para fazer melhorar. O limão e o vinagre têm a finalidade de aumentar em 5 vezes mais a absorção dos princípios ativos aí no organismo, tá? Então, mas eu já falo assim, já que não saia tomando o shot sem saber o que você precisa, qual planta que você precisa. Então, a gente pode usar o pó da moringa, o pó da Oro Pronobis, o pó do açafrão, o pó do gengibre, do ginseng, eu estou tomando o pó da quina no shot, né? Inclusive, algumas plantas que são nativas do Brasil e que não estão disponíveis na farmácia de manipulação, a gente pode introduzir, né, nessa forma, certo? Então, é uma riqueza muito grande a gente ter esse conhecimento para poder, né, saber aí como prescrever adequadamente, tá? Então, agora eu quero passar aí para a Amélia, não, o Carlos, né? O Carlos vai falar aí um pouquinho aí das plantas, né, que são utilizadas e vai escolher uma, porque nós temos muitas que podem ser utilizadas. E eu quero já aqui parabenizar o Carlos Lima, que é o aluno da turma Fitoclean 12. Nós encerramos as inscrições na segunda-feira e ele entrou e já se disponibilizou a participar desse evento. E justamente esses eventos são importantes para que a gente possa estar, né, tendo aí, quebrando, né, o gelo, tendo essa familiaridade aí com as redes sociais, também ganhando autoridade, né, porque um profissional que aceita falar, né, para milhões de pessoas que estarão assistindo depois, aqui e fora, né, do Brasil, precisa ter coragem e ter também aí o conhecimento, né, para poder não falar besteira, né? Então, seja bem-vindo, Carlos. Gratidão aí por você ter entrado e conte comigo e com toda a família Fitoclean. Para mim é um prazer. Então, me chamo Carlos, sou de Goiânia e sou um recém-Fitoclean. E estar aqui nesse momento como a doutora Isa disse, um momento de aprendizado, né? Então, estar com vocês é realmente um prazer. A planta que a doutora Isa me deu a oportunidade de estudar foi a semente de abóbora, né? Uma plantinha aí, uma semente que muitas pessoas tiram lá, jogam fora, né? E usam lá só a polpa da abóbora. E essa semente, ela tem tantos componentes importantes para o nosso corpo que a gente nem imagina, né? Ela tem gorduras boas, compostos bioativos e antioxidantes. Elas também possuem polifenóis que atuam como agentes quimioterápicos contra o câncer. Vocês sabiam disso? Em um estudo feito pela National Institute of Health, foram utilizados 5 extratos diferentes da semente de abóbora. E esses extratos, eles aplicaram em células PC3, que são células epiteliais de um adenocarcinoma, tá? Da metástase de um câncer de próstata. E nesse estudo, eles verificaram que esses extratos foram capazes de inibir a proliferação dessas células. Então, a semente de abóbora, além dela poder ser preventiva, ela pode tratar um câncer. Claro que vamos fazer o uso dessa semente para trazer os benefícios na nossa cozinha de várias maneiras. Podemos torrá-la, colocá-la numa salada, podemos fazer uma manteiga de abóbora. Esses dias eu fiz uma manteiga com a semente de abóbora, que foi uma maravilha. Riquíssima em antioxidante.
Mas se eu for fazer um tratamento, eu vou procurar um profissional qualificado para me prescrever, me orientar qual a dosagem, qual a posologia, e também associar a outras plantas que vão estar ajudando, né? Não vamos nos automedicar. Mas está aí a semente de abóbora que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. E é isso. Muito bem, Carlos. Você buscou aí, né, uma preciosidade aí na pesquisa científica, né? E é isso, gente. Nós temos, assim, tanta riqueza, e esse trabalho, né, de vir aqui participar de um evento, ele motiva o aluno a buscar, estudar, e essa motivação em buscar, estudar, eu tenho certeza que ele viu aí um mundo que ele não tinha visto ainda, né? Eu vejo, eu que tenho, assim, já estudei tanto, quando eu vou buscar informações, hoje eu fui estudar aí mais sobre o repolho, e assim, a gente fica encantado como pode, né, uma planta que está aí nas nossas mãos, e a gente olha para ela às vezes com desprezo, né? Mas que é esse olhar que nós precisamos ter sobre a doença, né? Não é usar uma planta só, não é porque está na internet, não é porque é a moda, né? E a semente da abóbora, ela também é uma das plantas aí da moda, né? Então, se a gente for aí numa ervanaria e perguntar assim, qual que é a planta que mais vendida para câncer de próstata, eu tenho certeza que vai aparecer lá a abóbora, né? Então, o que o Carlos falou aí é fundamental, né? O paciente que está com câncer, ele vai ser avaliado aí, né, pelo profissional, e muitas das vezes a gente precisa associar, não só, não usar somente a abóbora, mas eu preciso associar com outras plantas que têm ali a necessidade para melhorar, né, a ação diurética do paciente, né? Então, uma formulação, nós vamos estar podendo associar ali de 3 a 4 plantas que a sua ação sinérgica vai ter uma potente eficácia para aquele paciente que está já com estágio mais avançado, né? E aí, aquele paciente que a gente quer utilizar só como preventivo, que às vezes está só com o aumento da próstata, né? Não está com o câncer ainda, então a gente vai estar usando, né, de uma outra forma. Então, esse é o ponto central, né, do tratamento focado no doente. Eu preciso utilizar a planta correta, né? A gente fala muito disso. E acabei aqui de ler aqui no chat uma das nossas participantes pedindo aqui para mim mandar uma receita para ela emagrecer, né? Isso é o que mais a gente ouve no meu direct, né? Por quê? Porque as pessoas não estão se preocupando com a sua saúde. Acha que é só tomar alguma coisa que vai resolver, né? E não é por maldade que a doutora Isa não passa a planta que é para emagrecer. Por quê? Porque eu preciso conhecer como que está a sua ansiedade, porque não é só a planta que vai agir na diminuição da fome, na diminuição da absorção de gordura, né? Mas eu preciso saber o seu nível de ansiedade, o seu nível de cortisol, que deve estar alto, né? Os hormônios, como que estão, e isso tudo vai estar interferindo na obesidade. E a obesidade, tanto no homem quanto na mulher, infelizmente, é uma das causas principais do câncer. Por quê? O câncer, ele é um processo inflamatório explosivo dentro do nosso corpo e que vem aí sendo acumulado por anos e anos de bombas aí de gorduras, de carboidrato dentro do nosso organismo, né? Então, nós precisamos olhar para a nossa saúde com mais cuidado. Nossa saúde é preciosíssima. Como eu falei lá no início, nós somos templo do Espírito Santo. Como que você olha para um templo? Não é com cuidado, com zelo? Pois então, como que você está olhando para o seu corpo? Então, nós precisamos mostrar isso para o paciente, que ele é a pessoa mais importante do mundo.
Eu acabei de receber uma ligação de uma ouvinte da rádio, eu fiz um programa na rádio hoje à tarde, e ela me ligou assim, angustiada, porque ela falou, doutora Isa, eu preciso da consulta com a senhora, porque eu vivi a minha vida inteira cuidando dos outros, e eu tô assim, olha, no meu limite, eu preciso falar com a senhora. Então, porque ela viu, ela entendeu da importância dessa detoxificação que o método proporciona, entendeu? Então, é isso que a gente precisa mostrar para os pacientes, né? Como é importante ele investir na saúde. Investir na saúde é você deixar de sofrer o resto da vida comprando medicamento anti aquilo outro, e que vai só causar outros e outros danos, não é? Então, continuando aqui o nosso bate-papo, eu quero agora passar para a Amélia, e eu dei para ela a função dela trazer aqui para nós hoje, mais, né, a fundo sobre o repolho, né? Esse componente maravilhoso aí que já foram identificados, né? O inositol e outros aí, né, que são flavonoides, e que ela vai estar falando aqui para nós. Amélia é de Goiânia, Amélia? Isso, sou de Goiânia. Boa noite. E enfermeira, né? Isso. Boa noite a todos, meus colegas fitoclins, a todos que estão nos assistindo. Então, eu sou enfermeira e sou nutricionista. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o chucrute, que é o nosso repolho branco. O chucrute, ele é usado muito na culinária alemã, mas no Brasil ele ficou mais acentuado na região do sul. Na região de Blumenau, Santa Catarina, o pessoal usa muito o chucrute. O chucrute é uma conserva, né, do repolho, na verdade, uma fermentação do repolho. E essa fermentação é rica em bioativos, né, como glucosinatos, os flavonoides, os polifenóis, né, e o glucosinato, ele tem uma ação anticancerígena. E estudo mostrou que o repolho branco, a fermentação desse repolho, mostrou que os repolhos orgânicos, eles têm uma grande quantidade de flavonoides, de polifenóis e glucosinalatos, né, que tem ação anticancerígenas. Tudo está conectado, né? Tem uma palavra em 1 Coríntios, fala assim, 6:12. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muitas das vezes, nós nos alimentamos de tudo que faz mal para o nosso organismo, né? E não pensando que esse alimento que você ingere hoje pode fazer um mal amanhã, né? Então, tudo você pode comer, mas nem tudo te convém. Se você sabe que está comendo um alimento que não vai te fazer bem, você vai continuar comendo esse alimento? Né? Então, vem as consequências depois. Então, o estudo mostrou que o repolho, a fermentação do repolho, tem grande quantidade, o orgânico, tem grande quantidade de polifenóis, carotenoides e glucosinalatos. Então, quem tiver condições, prefira os alimentos orgânicos, não os convencionais, né? Porque os convencionais têm a poluição do ambiente, tem os agentes químicos, né? Que contamina a planta. Então, o estudo mostrou que o uso convencional do repolho, ele tem necrose às células gastrointestinal, que é o gástrico do estômago, né? Que causa
o adenocarcinoma, que é um câncer, um tipo de câncer. Então, isso vai, não só o repolho, mas todos os alimentos que a gente ingere de forma errada, de forma, uma forma não correta, vai causar isso, né? E o repolho, não, ele não pode ser só consumido de forma do chucrute, que é a fermentação. Pode fazer vários pratos com ele. Na região sul, ele é servido com a carne de cordeiro, salsicha, o joelho do porco, né? E nas outras regiões é mais consumido ele refogado, ele na salada, né? Mas aí quando a gente for fazer esse repolho, fazer a higienização dele correta, né? Para que tire um pouco desintoxica um pouco esse alimento convencional, que às vezes não é orgânico, né? Isso vai ajudar bastante na ingestão do repolho. E acho que é isso que eu queria falar, né? E se tiver alguma pergunta, põe no site lá e a gente vai estar respondendo. Certo. Então, eu quis trazer o repolho porque aqui também, dentro do método Fitoclean, nós não olhamos só para a prescrição do medicamento, né? Na hora do atendimento, nós precisamos saber como que está a alimentação desse paciente. Porque, gente, a maioria da população brasileira, ela só aprendeu a comer arroz, feijão e carne, né? Então, nós precisamos tirar a venda dos olhos desse paciente para que ele possa fazer um manejo desses alimentos, né? Eu não preciso ser nutricionista para poder falar para ele, ó, você tem que comer saudável, né? Eu não vou fazer uma dieta para ele. E dependendo do paciente, a gente precisa encaminhar para o nutricionista. Mas eu preciso falar para ele da importância. E foi esse um dos motivos que eu quis fazer esse quadro, Farmácia de Deus na sua cozinha, justamente porque eu percebo muito que os pacientes, eles não comem o que precisa comer, né? Então, a gente precisa trazer essas sugestões, para vocês verem. O repolho. Eu já fiz o chucrute há uns anos atrás, né? Tem uma amiga que é a doutora Clara Brandão, a gente já até realizou a oficina de alimentos fermentados, que são fantásticos, né? Então, a gente pode fazer a fermentação aí de vários alimentos. A própria abobrinha, a cenoura, né? A beterraba, como que chama? A berinjela, né? São vários alimentos, o pepino, que podemos deixar pronto, porque a gente vive numa correria do dia a dia, e aí quando a gente chega em casa, às vezes não dá tempo, ou é mais fácil comer, né? Comer fora, e aí a gente vai só no que a gente já está acostumado a comer, né? Então, a gente precisa diversificar o uso das plantas medicinais na nossa alimentação. Incluir uma salada, legumes, né? E diversificar as formas de preparo. Eu não gosto de comer verdura. Faça um soufflé dessa verdura, né? Mude aí, tem tantas formas de preparar para que você tenha essa riqueza de nutrientes. E pare de dar dinheiro para a indústria comprando suplementos. Porque, gente, a gente não vê nenhum profissional médico, nem nutricionista, prescrever plantas medicinais na alimentação. Ou eu estou enganada? O que eles prescrevem? É suplemento, né? Vamos suplementar zinco, ferro, vitamina C. Gente, tudo isso estão presente nas plantas medicinais. Nós não precisamos incluir nenhum suplemento, nenhum mineral, nenhuma vitamina na nossa prescrição. Por quê? Porque a planta medicinal, ela já tem tudo isso. Ela já tem tudo isso. Mas a indústria da doença, ela quer aumentar, né? Aumentar o quê? O gasto para o paciente, porque é disso que ela vive, né? É o lucro, certo? Então, nós precisamos de ter esse momento aqui,
nem que for para falar para meia dúzia de pessoas, mas que essa meia dúzia seja multiplicadores para mais 3, 4, para podermos aí termos mais saúde, certo? E agora, para concluir a nossa roda de conversa aí, eu passei aí uma missão para Ana Raquel, que trabalha no SUS em São Paulo, né, Ana? E ela vai falar da importância aí da prevenção com a fitoterapia no SUS, no Sistema Único de Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma da doutora, mas por alguns motivos eu tive que parar e retornei, graças a Deus. E, como ela falou, trabalho no SUS, né, agora há 18 anos, graças a Deus, eu amo o que eu faço, mas é o que a doutora falou, né, a gente vê as pessoas tendo essa visão da fitoterapia como uma visão, tipo, é bobeira, né, o que você está falando é bobeira e isso não funciona, né, mas é tão engraçado que às vezes você lê a bula de uma medicação e está lá escrito assim, estudos ainda não determinados sobre, né, e assim, todo mundo toma, e ok, e a gente continua tomando, né, e vocês continuam tomando. E aí você falou de nutricionista, né, Pro? Graças a Deus, hoje, assim, eu estava trabalhando com saúde mental, eu estou hoje no HIV-DST. Chegaram as nutricionistas, e uma delas, ela tem, quer dizer, chegou uma, na verdade, vou chegar outra, ela tem essa visão completamente diferente de suplementação, é ao contrário. Eu conversando com ela sobre a minha saúde, sobre o meu retorno à atividade física, perguntando sobre o que eu tenho que tomar para isso, para aquilo, ela falou, Ana, sem suplementação, alimentação, você vai comer isso antes e comer isso depois. Tá tranquila, né? Qualquer coisa. Obrigada. Então ela tirou isso, entendeu? Ela falou, por quê? Eles querem vender, exatamente isso, eles querem vender. Ela falou, não precisa daquelas coqueteleiras e aquelas coisas, não precisa disso, basta você se alimentar bem antes e bem depois. E falando, como eu estou agora no HIV, né, eu trouxe uma parte, assim, que eu estudei hoje, assim, falando sobre a uva, o extrato da uva, né, que é extremamente, assim, no combate ao câncer, ele é fantástico, assim, né, uma coisa, eu presenciei, eu conheço uma pessoa que, eu considero, ele é um milagre, né, na verdade não era próstata, mas, assim, era um câncer cerebral, e hoje, assim, bom, se era cerebral, o cérebro dele ficou muito melhor do que era antes, né, e foi a partir do extrato de uva. E uma outra coisa que eu queria trazer, doutora, apesar de eu estar longe aqui das aulas, eu estava assistindo as aulas por trás aí. E eu estava lendo sobre a equinácea, por exemplo. Eu mexendo com HIV hoje, eu vi, por exemplo, a equinácea não pode ser passada para pessoas que têm AIDS, né? Então, de repente, a gente sempre tem um vizinho que, mas, né, deu certo comigo, tal, e eu sempre tento ali por A mais B, às vezes tem ali mesmo no próprio balcão de atendimento, sempre tem um que quer dar o conselho para o outro, não, você está tomando diazepam, menina, tem valeriana, aí ele associa valeriana com diazepam, calma, não é assim que funciona, né, ótima, legal, mas nós vamos, né, ter que ter uma conversa, e aí eles se interessam muito. Muitos não têm interesse, não tem, mas eu estou percebendo que as pessoas estão se interessando, porque muitas medicações não estão fazendo efeito. Eu escuto pessoas dizendo assim, eu não aguento mais gastar e nada resolver. Né? E aí eles começam a ir atrás das plantas, quando você fala, então, o que vocês estão fazendo? Tomando suco tal, tomando shot, tomando, né? E aí, assim, eles vêm atrás. Então, assim, o trabalho, a minha gestora é uma gestora que também conhece as plantas. A gente está em reforma, inclusive eu estou meio afônica por conta disso, está bem cheio de pó, mas aí com essa reforma a gente vai fazer um jardim medicinal, um jardim culinário, né, e o jardim ornamental, né, e aí ela quer que a gente fique a farmacêutica com medicinal, lógico, uma baita responsabilidade, mas vai ser muito legal, e é por isso, não só por isso que eu voltei, eu já ia voltar, mas agora eu volto mais empolgada ainda, porque agora eu posso colocar em prática.
bem. E muito obrigada, gente, pela atenção. Da prevenção. É, muito legal, né? É importantíssimo, né? Nós temos aí muito. Ela foi aprovada há 17 anos e a prevenção, ela precisa fazer parte do Sistema Único de Saúde com mais presença mesmo, né? E com a fitoterapia, são duas políticas. A parte preventiva, ela faz parte da educação permanente, né, de saúde. E associando as duas políticas aí de educação permanente e da fitoterapia, né, a gente vai ter aí uma melhora muito boa. Então, é importante, né, Ana, você puxar à frente aí, né, dessas atividades, oficinas, com a comunidade, né, com os profissionais de saúde, mostrando a importância, né, de introduzir a fitoterapia, né, com propriedade aí, com responsabilidade, para que o paciente melhore mais, né? A gente sabe que, mesmo tendo 17 anos de aprovação da política, é vergonhoso o número de municípios que têm o programa implantado, né? Mas nós não podemos esperar que o gestor implante oficialmente, né? Nós precisamos estar fazendo aí a nossa parte, multiplicando esse trabalho, né? E que você possa ser aí um instrumento mesmo aí na unidade para poder multiplicar aí o trabalho de prevenção, tá? Então, a gente encerra... Obrigada, de nada. Eu quero aí passar aí a palavra final, dos considerações finais a cada um dos fitoclins, né? Que vocês têm aí a deixar de mensagem aos profissionais que estão acompanhando, né? Se vale a pena ser fitoclin, né? Ter aí a formação com o método para fazermos aí a expansão e a difusão da fitoterapia e aromaterapia pelo Brasil, pelo mundo, né? Para tratarmos o paciente de forma integral, não só as suas partes, né? E podermos aí utilizar na prescrição a planta medicinal na forma de chá, shot, banchá, suchá, cápsula, creme, né? E utilizando aí várias receitas da alimentação. A Amélia me mandou um vídeo lindo, a Amélia Soares. Amélia Soares. Então, pessoal, vale muito a pena entrar no método no programa, atendendo o paciente no método fitoclin, usando a técnica da epigenética, atendendo o paciente na integralidade, né, como um todo, porque você trata o paciente, não trata a doença, mas sim o doente. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde como enfermeira, mas eu queria algo mais, eu queria algo diferente. E eu encontrei, fiz a nutrição, estou fazendo especialização agora pelo Instituto ISA, e estou amando, então convido a vocês. E já atendi alguns pacientes já, usando o método fitoclin, tá? E onde você vê o diferencial no atendimento com o paciente. O paciente entra de uma forma no seu consultório e sai de outra forma. Transformado. É impressionante quando você usa o método fitoclin, usando a técnica da epigenética. O paciente nem tomou ainda os fitoterápicos e ele já sai transformado. Então, vale muito a pena fazer parte do método fitoclin. Obrigada, Amélia. Agora, a Maria Amélia. É isso mesmo, Amélia. Na realidade, esse método, ele é completo, né? Ele tanto serve para a gente, né? Porque a gente, quando entra eu também estudo a especialização do método fitoclin, né? Ele serve para a gente em primeiro lugar, porque a gente começa a tratar a gente, começa a mudar, fazer uma mudança completa, né? Que a gente aprende realmente o valor de cada planta e como colocá-la no nosso dia a dia, né? Então, a gente começa com a gente, né? Iniciando selecionando os melhores chás que a gente vai ter que tomar no dia a dia, o shot, como se organizar.
Então, a gente vai colocando isso no nosso dia a dia e também as plantas na alimentação, para que a gente tenha essa qualidade de vida, né? E a gente possa orientar, preparando o seu jardim medicinal. A doutora Isa realmente é essa pessoa maravilhosa, né? Ela conduz cada um de nós, para a gente, cada prescrição, a gente fazer da melhor maneira possível, focando realmente no paciente como um todo. E nessa especialização, para mim, é uma especialização assim, muito completa, eu já tenho outras especializações, e realmente eu encontrei aqui, nesse método Fitoclean, que ele me preencheu por completo. Hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor, muito mais saúde, uma outra visão, e também passo isso para os meus pacientes e vejo realmente, através desse método da epigenética, a gente consegue trazer oportunidade para o paciente ele se conhecer, e realmente a gente vai prescrever a melhor planta medicinal para eles, para que eles realmente tenham uma resposta boa. Realmente é incrível, o método é perfeito, e é tudo com muita comprovação científica, realmente assim, na integralidade do paciente como um todo. Amo esse curso, realmente indico. E se vocês não fizeram ainda a inscrição nessa turma da agora, fique na reserva. Espere quando a doutora Isa abrir, entre, que vai amar. Realmente é um curso 10. É isso. A inscrição já encerrou, né? Quem tiver interesse em entrar, acesse aí o link no chat, ou mande aqui mensagem no direct do Instagram para entrar na lista de espera, tá bom? Eu não sei ainda quando que vai abrir a próxima turma, mas fica aí para você saber os eventos que a gente vai estar organizando, outros eventos, as lives, semanal. Gratidão. Ana Raquel. Complementando o que a Maria Amélia falou, acho que uma das últimas palavras que ela disse é a integralidade, né? Eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem nisso, né? Com bastante responsabilidade, porque daí a gente aprendendo muito, a gente aplica isso com muita responsabilidade. E eu vejo que também eu tenho um tio que agora está com câncer coloretal, não é de próstata, e ele tem essa queixa, né? Eu vou lá, e aí ele olha para mim, se minha mão esquerda estiver doendo, ele é só da mão esquerda, ele não é da mão direita. Né? Meu tio está extremamente tenso e nervoso, mas eles olham meu tio como um paciente câncer coloretal, né? É aquilo que a doutora Isa falou, e todo mundo falou, né? Ele parou de fumar repentinamente, ele tem um histórico, ele tem várias coisas que estão afetando, mas que isso não está sendo levado em consideração. Então, eu acho que sim, a gente tem esse super potencial, as pessoas como a Amélia falou também, né? Só de ouvir isso e ser acolhida, parece que já, né? Daquela suspirada, assim, parece que já metade, 20% ali já está resolvendo, né? Eu acho que é isso, as pessoas que puderem, que tiverem oportunidade para a próxima, que entrem, é maravilhoso, a doutora Isa tira dúvidas e, assim, é maravilhoso, assim, eu acho que, porque eu participei da primeira turma, a parte que eu participei, e todos os vídeos que eu vejo dela, a responsabilidade acima de tudo, né, isso, assim, e assim, não ter a planta também como, assim, é uma plantinha, também não tem problema, isso também me preocupa sempre muito nos pacientes, né. Toma chá de tal coisa. Não, calma, não é assim. Então, eu acho que ela traz isso muito também de perto, e eu acho que é muito importante. Fico muito feliz de poder estar aqui, de novo. Certo. Aline. Bom, eu acho que nós não podemos esquecer que somos seres únicos, né? E como cada um sendo um ser único, precisa ser tratado integralmente, né? E o método é isso que ele proporciona, é olhar a pessoa como única e traz, então, o seu tratamento específico. Complementando tudo que os colegas falaram, né? Para a gente não estar repetindo, é isso, é ver a pessoa como única e, em cima disso, fazer o tratamento correto. Eu acho que esse é o principal e fica como um incentivo, né? As pessoas que queiram estar entrando, como acho que cada um de nós entrou
com essa busca, né, de conhecimento e unir forças, eu acho que isso é o principal. Tipo, buscar a nossa egrégora, né, buscar, né, a nossa tribo, independente do que for. Então, são pessoas que querem fazer a diferença. Então, fica esse incentivo para quem quer estar iniciando também. Isso. Só que respondendo aqui ao Marcos, né? Marcos, de onde você é? Nós falamos aqui da importância da prevenção e que não é só a planta, né? Nós estamos no 3º webinar, né? Nós já falamos de várias plantas aí, no 1º, no 2º, né? E a Amélia falou de várias ali, a Maria Amélia também, o Renato, o Carlos. E assim, não se esgota a quantidade de plantas medicinais que são utilizadas aí na prevenção do câncer e no tratamento do câncer, né? Então, continue aqui com a gente. Nós traremos mais plantas na 4ª webinar, certo? Já falamos aí do açafrão, da babosa, da moringa, já falamos da própria passiflora, que tem uma substância anticancerígena, de próstata, inclusive, né? Então, é esse o olhar que a gente precisa mostrar para vocês. Não é só saber a planta. Açafrão é maravilhoso para várias doenças, mas eu não vou prescrever só o açafrão, né? Eu preciso saber o que mais que o paciente precisa. E essa conscientização é muito importante. Agora, Renato, por favor, suas considerações finais. Sim, a consideração final é a palavra de Jesus Cristo: ser forte e corajoso. Esforço, tipo, alcançar o objetivo. Ou seja, quem ainda não entrou como Fitoclean para essa turma maravilhosa, se esforce para que esteja na próxima. Pois realmente, você vai estar cuidando preventivamente de todas as saúdes. Uma saúde que eu gosto de estar frisando, que é bem típica do homem, que o homem é um ser provedor. Provisão, ou seja, vem de dinheiro. E um grande problema hoje em dia é justamente a escassez, a falta de dinheiro. Então, tendo a oportunidade de ser um terapeuta Fitoclean, ou seja, por tabela, você vai estar resolvendo essa situação. Assim, porque você vai ter, por exemplo, tempo livre e uma condição financeira favorável. Você vai estar fazendo o que gosta e ajudando o máximo de pessoas, ou seja, vivendo a sua missão de vida. E resolvendo um problema que eu chamo de bolsite. Tudo termina em it, inflamação, ou seja, a inflamação do bolso vazio por falta de dinheiro. Isso, o terapeuta Fitoclean ajuda na vida do cliente também, porque ele vai estar utilizando, ou seja, plantas medicinais que são baratas, ou seja, são mais baratas que os remédios sintéticos. Realmente é uma excelente oportunidade que a pessoa poderia estar ingressando nessa oceano verde da fitoterapia. Ou seja, conhecendo as plantas medicinais e sendo tratado de forma integral. Sejam bem-vindos à família Fitoclean. Esforço-te por entrar na próxima turma. Nossa consideração final. Gratidão. Agora eu quero... A última palavra foi... Eu deixei já por último propositalmente, viu, Carlos? Que o Carlos entrou agora por último. E eu queria que você falasse aí há quanto tempo que você já me acompanha e o que mais, assim, motivou você a entrar. Ok. Conheci a doutora Isa agora, nessa última... nessa jornada, isso. Foi agora, sim. Você me apareceu, né? E eu estava terminando um outro curso de fitoterapia, e é justamente isso que eu queria falar. Pessoas como eu, que hoje eu sou um terapeuta em títulos e conhecimento guardado. Então, não colocando em prática aquilo que eu venho aprendendo. O que me encantou na doutora Isa foi essa a proximidade que ela tem com seus assistidos, né, com seus alunos. E eu posso chegar, eu posso perguntar para a doutora Isa, ela vai, não, Carlos, é assim, é assado. Então, isso te dá uma segurança muito grande, né? Então, eu tenho certeza, eu sou um bebê fitoclínico. Hoje, meu coração disparou, eu preparei algo tão bonitinho aqui, atropelei tudo, mas eu acho que a essência eu consegui falar. Mas isso é a prática, é isso que vai me moldar, é isso que vai me levar a ser um terapeuta realmente, não só no título, mas na prática.
Isso que me Muito trouxe bem. para cá, doutora Isa. E se Que você bom. é assim como eu, que tem tanto conhecimento, mas não o pratica, venha para o lado de cá. Porque a doutora Isa, ela com certeza vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Uau! Olha, é isso mesmo. O que eu tinha esquecido de falar, né? Aqui dentro do programa é um dos grandes diferenciais mesmo, porque eu quero que o aluno ele comece a pôr a mão na massa mesmo. Por isso que eu não sabia nem quem que era direito o Carlos Lima, e eu aceitei ele participar da webinar, porque eu falei, ninguém vai vir falar besteira, não é? Né? A gente sabe que a pessoa que aceita vir fazer parte, né? Ele viu toda a bagagem, ele assistiu a jornada, e 2 pontos importantes que eu falei durante a jornada. Conhecimento sem ação não gera transformação. E assim, o que mais a gente vê são profissionais. O que mais chegou para mim foi, doutora Isa, eu não vou conseguir entrar agora que eu estou fazendo mais 2, 3 cursos. Gente, olha, me dá dó. Por quê? Porque tá cheio de curso aí que a gente não conhece nem quem que elaborou, não é, Carlos? E você não tem o acesso, não tem o contato. E aqui eu tenho orgulho de poder dar as mãos mesmo, ajudar no atendimento, né? Ajudar você. A Amélia sabe, né? Quando ela entrou, ela falou assim: será que eu vou conseguir prescrever? Não é, Amélia? As 2 Amélias, né? A Amélia entrou, a Maria Amélia também, ela atuava já no consultório com a acupuntura. Eu falei, negativo, você vai atender o paciente com a fitoterapia. E, né, trazendo para mim o caso, e quantos casos vocês trouxerem. E hoje a gente tem, graças a Deus, um grupo, né? A Amélia é professora dentro lá do grupo de caso clínico, né? E é isso. Se você não colocar em prática, você não vai sair do lugar, né? É preciso esse exercício, né? E eu preciso começar e fazer uma etapa de cada vez. A publicação diária, porque nós temos aí a internet, que é a avenida mais movimentada do mundo. Então, eu preciso publicar, né? Publicar todos os dias, viu, Rejânio? E atender o paciente, atender 1, atender 2, né? Trazendo o caso aí que você vai ganhando segurança e vai desenvolvendo esse raciocínio clínico para você, né, dominar a fitoterapia. A fitoterapia, ela não é bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente precisa exercitar, né? A gente sabe a quantidade de plantas aí que o Carlos deve conhecer, muitas plantas, mas na hora de atender o paciente, qual que eu vou escolher, né? Então, esse o fundamento do método, né? Eu considero que nós temos aqui uma bagagem de conteúdo gigante, que acho que vai mais de 5 anos, 10 anos para poder a gente aprofundar cada um desses conteúdos que nós temos. Mas o que que vai fazer o diferencial de cada profissional é a prática, né? É o exercício diário, porque não se esgota. A doutora Isa não sabe tudo. Por quê? Porque é muita coisa, né? Mas eu só estou aqui sendo a formadora de vários profissionais, porque há 8 anos, eu, com todos os meus cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu comecei a atender. Quando eu comecei a atender, não existia a regulamentação do consultório. E eu encarei, eu falei, eu vou enfrentar, né? Porque eu tenho conhecimento, eu não posso fechar os olhos, deixar o paciente desassistido. E com todo a minha coragem, né? A gente precisa ter a coragem. O medo, eu fiz uma postagem aí falando do medo. O medo, ele te deixa travado e ele te impede de prosperar. E aí você fica com as suas angústias, com o seu conhecimento, né? E não tem o resultado. Não tem o resultado. E o resultado, gente, que nós temos que ter na nossa vida profissional é o dinheiro também. É o dinheiro, porque o dinheiro ele vai te dar qualidade de vida, ele vai te dar prazer em você estar ali fazendo, exercitando a prática diária, né, com o seu trabalho. Entendeu? Então, que vocês que não entraram, que vocês possam se preparar
né? E tirar aí da frente de vocês o medo e vir ser um profissional que vai dominar a fitoterapia, fazendo aí o atendimento integral do paciente. Com o método FitoClean, nós conseguimos fazer a detoxificação integrativa do paciente, que é utilizando a técnica da epigenética e a fitoterapia integrativa, certo? Então, muito obrigada a todos vocês que entenderam o propósito do programa, né? Eu sei que é algo muito profundo, que muitas pessoas, né, não conseguem entender, mas que aos poucos vão ganhando aí, né, uma visão sobre o trabalho, sobre a fitoterapia, né, e que a gente possa estar ampliando cada vez mais a família FitoClean, né, no Brasil e no mundo. Gratidão aí a todos que estão aí nos acompanhando, a Marta, a Tânia, o Tomás, Marta Pereira, também aí a Ana Bia, lá da Austrália, o José, seu Geraldo e a Consuelo, o Rejânio. Deus abençoe a todos, tá? Tchau, tchau. Agora nós temos mentoria, já estamos atrasados. Tchau, tchau. Até mais.